especial para entregar para vocês. E espero que Deus use a minha vida, né, como instrumento de bênção para fortalecer a sua fé, para edificar a sua vida. Vamos entrar num tema que talvez para muitos não seja algo muito legal. Quando a gente está entrando na contramão, muitos dedos vêm apontados, né? A gente tem visto que esse remanescente fiel está crescendo em nosso meio. A igreja está despertando, está abrindo os olhos. A noiva está recebendo um brilho diferente de Deus. Estou vendo o povo acordando. O povo está cansado de mais do mesmo. Está cansado de leite. Está cansado de água salgada que não mata a sede. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, mantimento sólido, isso que nós temos procurado dar a cada um de vocês, uma palavra pura, verdadeira, pautada nas Escrituras, sem extravagâncias, sem exageros, na simplicidade do Evangelho. Mas esse mantimento sólido, ele traz força para a tua vida. Ele traz para você e para mim discernimento. Discernimento. E é isso que nós precisamos hoje em dia, né? Desse discernimento espiritual, para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque aí você não vai cair nas astutas ciladas do diabo. E você vai andar por essa terra, tendo uma vida em abundância e sendo verdadeiramente mais do que vencedor. Muitas vezes tem sido apresentado para você um evangelho triunfalista. Mas evangelho é renúncia. Evangelho é cruz, é cravos, são privações. Mas eu posso garantir para vocês, queridos, vale a pena passar por esse caminho estreito. Porque nesse caminho estreito está a paz que transcende o entendimento, está a alegria que só Jesus pode trazer para você. Eli era um sumo sacerdote de Sião. Na época da juventude de Samuel, vai aparecer nesse período da história. Foi um dos juízes de Israel durante um período de 40 anos. Isso vai estar narrado em 1 Samuel 4,18. Ele vai falecer com 98 anos de idade. Os filhos de Eli era um sacerdote, um servo de Deus, um profeta do Senhor, tinha filhos. E esses filhos não temiam a Deus, nem respeitavam a Deus. Curiosamente, isso vai acontecer também com os filhos do profeta Samuel, que também não vão seguir os passos do seu pai. No entanto, nós vamos ver que Deus, hoje a gente vai aprender aqui, Deus ele vai dar uma reprimenda para Eli. Ele reprime, né? Ele repreende a Eli. Porque Eli não repreendeu seus filhos. Por inferência, eu creio que Samuel deve ter tido uma atitude contrária a isso. Ele deve ter sinalizado aos seus filhos: olha, filhos, vocês estão no caminho errado. Uma conclusão que nós temos é que nem sempre à nossa volta a gente segue modelos, né? A gente tem um modelo perfeito à nossa volta. Como ali os filhos de Samuel tinham ali ao pai, um profeta, que tinha um modelo perfeito ali. Da mesma forma, né, os filhos de Eli também tinham uma referência. É importante você ter referências, né? Ter referências ali. Quantas vezes nós temos referências à nossa volta, positivas, a gente mesmo assim não se espelha nelas. A gente não se espelha. Às vezes você tem ao seu lado uma pessoa que é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, e você não se espelha naquela pessoa. Hoje há um grande paradoxo à nossa volta. Nós vemos hoje, eu vejo perplexo hoje, o Henri Cristo, né, tem 13.600 seguidores no Twitter. Pois é, eu fico perplexo com isso. Agora ele fez até um clipe, né, o Henri Cristo e as suas Henriquetes lá, uma coisa assim, né? Tem um clipe lá, tal, eles moram num lugar legal, né? Então a gente vê pessoas investindo no ministério de Henri Cristo. E por curiosidade, só por curiosidade, eu entrei lá no Twitter do Henri Cristo e fui ver quem é que Jesus segue, né? Saber quem é que ele segue, né? Para ver se a gente tem alguma referência, quem é que o Henri está seguindo, quem Jesus está seguindo. Porque muitos seguem Jesus, mas quem Jesus está seguindo?
Jesus segue super pop, né? Segue pânico, né? Então a gente começa a ver aberrações, né? À nossa volta, né? Que seria cômico se não fosse trágico. Mas o que me chama a atenção é que as pessoas investem na vinda do N Cristo, né? Como investem também naquele outro maluco que agora desapareceu, o Jesus Cristo homem. Ele ia ser transformado, aquela coisa toda. A transformação acho que foi em vapor, porque ele sumiu, né? Desapareceu, né? Ele ia ser transformado. E o pessoal investe, o cara tinha canal de televisão, rádio, TV por satélite, investem pesado, dão grana pesada ali. E quando a gente às vezes clama a Deus, Senhor, a gente só precisa do essencial. Como é difícil, né? Como é difícil você caminhar por esse caminho estreito. Às vezes eu vejo na televisão, às vezes eu acordo à noite, e a noite é um lugar é um momento que eu gosto de escrever. Então de vez em quando Deus me acorda, tem uma ideia, eu vou lá, escrevo, estou escrevendo Icarim, que é a continuação de Quilaim, que acho que vai ser lançado no próximo ano. Né? Então, pontuando aí, como esse negócio está sendo gravado também em 2012, né? A outubro de 2012, vai se lançar provavelmente em 2013 o Quilaim. Então, estou escrevendo a continuação, que é o Icarim. E às vezes escrevo à noite vem alguma ideia e tal, vou escrevendo e eu ligo a televisão. Eu não gosto daquele silêncio total, eu gosto do silêncio para orar, para falar com Deus. Mas quando eu estou escrevendo, eu gosto de ter um burburinho à minha volta, né? Então solto os gatos, fica ali perto, gato no pé, né? O cachorro balançando o rabo, né? Aquela coisa, e barulho, a televisão, barulhinho e tal, e estou escrevendo. Eu gosto desse momento, eu gosto assim de sentir essa presença de vida na volta, né? E às vezes eu escuto algumas coisas, de repente eu paro de escrever e escuto uns negócios estranhos, às vezes na televisão. Gente fazendo apelo, nós precisamos de 1.000 pessoas para dar R$1.000. 1.000 pessoas, cada uma dessas 1.000 para dar R$1.000. Venha ser coluna disso, venha ser patrocinador daquilo. E tal carnê, e tal dinheiro, isso, aquilo. Na verdade, o que a gente tem pedido a Deus são parceiros de trincheira, né? Parceiros de trincheira que venham somar com a gente. E a gente não precisa de uma coluna que dê R$1.000. Não precisa. Você lembra daquele joguinho de varetinha, palitinho que tinha, né? Eram umas varetinhas de mais ou menos uns 15 centímetros, tudo colorido, você tinha que pegar aqueles palitinhos. Aí então um palitinho, uma varetinha dessa, ela é fina, você quebra facinho. Mas se você juntar um monte delas, você não quebra, fica forte. Então a gente não precisa de uma coluna, a gente precisa de varetas, né? Que ajudem a gente a sustentar o ministério, né? Precisa de umas varetas, né? Se 1.000 pessoas, né, ajudassem esse ministério, sendo mantenedor do Ministério Guerreiros da Luz, por isso que eu faço questão de deixar isso registrado, com R$5 por mês, né? Não precisamos de 1.000, não precisamos disso. 1.000 pessoas que deem R$5 por mês. Ou seja, juntando 16 centavos por dia. Isso dá uma dízima periódica, ainda vai dar na exatidão R$4,80, né? Se você guardar 16 centavos, só isso que a gente precisa. Aí nós teríamos uma captação de recursos de 5.000. Sabe quanto custa manter esse espaço? Entre o aluguel daqui, né, o transporte do levita, que olha o esforço que o rapaz faz. Ele vem de outra cidade que pouca gente conhece, Santa Cruz do Rio Pardo, né, agora você já deve estar sabendo qual que é, perto de Ourinhos, né? Fala Santa Cruz do Rio Pardo, o pessoal fica pensando, perto de Ourinhos o pessoal já sabe onde é, mas quase 400 quilômetros, faz um bate e volta. Ele vem aqui, faz o louvor, às vezes vem, prega e volta no mesmo dia, sabe? Então se priva do convívio com a família, se priva do convívio com o filho, que vai completar 1 aninho na semana que vem. Então, está fazendo um sacrifício. Então tem esse transporte. Tem o transporte, tem a alimentação dele, tem o aluguel do espaço, né? E é claro, pondo na ponta do lápis, embora o valor não seja tão expressivo, né? Mas a gente procura dar o melhor. Então tem café, tem água, tem bolacha. A gente procura dar o melhor para cada um de vocês. Então o custo operacional disso é em torno de R$3.000 para manter essa chama acesa, né? Aí se cada um desse R$5, né? E 1.000 pessoas, nós teríamos 5.000, teríamos um gargalo. E onde que a gente investir nesse gargalo? Meu interesse é investir em vidas, né? Então o único desejo que eu tenho em termos materiais para o ministério é ter mais uma caixa de som, mais uma caixa e um microfone com fio. A gente tem mais 2 microfones sem fio, né? Mas o sem fio, nós estamos aqui na cobertura perto de uma base aérea, então tem muita interferência. Está falando, de repente entra câmbio, TKS e tal, então aí o pessoal acha que é um papo espírita, né? Então não é uma interferência, uma radiointerferência que tem aqui, né? Então a gente precisa de mais um microfone com fio, porque assim a gente não precisa ficar trocando toda hora, levita, canta, põe lá, encaixa, pega de volta, né? Saliva, um fala, gosta do microfone, outro fala. Então a gente não precisa mais compartilhar, né? Cada um vai ter o seu microfone e tal, assim, né? Com a sua caixa, né? Então é só esse o único desejo que eu tenho material.
O resto é investir em vidas, né? Quero poder abençoar o levita, né? Ele é pai, tem filho, tem despesas em casa. Quero também que, claro, que ele possa dar recursos para muitas vezes abençoar a minha família quando há necessidade, né? E para abençoar vidas. Tem pessoas aqui que estão desempregadas, que precisam de ajuda para o ônibus, que a gente tem ajudado. Na medida do que a gente pode, a gente ajuda. Mas eu gostaria de ajudar muito mais. Tem pessoas aqui que às vezes precisam de comida em casa. Eu gostaria de poder dar uma cesta básica, mas uma cesta básica legal, sabe? Com carne, com leite, com chocolate, porque, poxa, sem chocolate na cesta básica, pô, qual é que é? Então, chocolate faz parte da essência, né? Com café, sabe? Uma coisa legal mesmo. Você vai fazer aquela compra que eu faria para mim, né? Sabe que você poder dar o melhor, dar para o seu irmão, amar o seu irmão como você ama a ti mesmo. Ou seja, você vai dar para ele o que você gostaria de receber. Então é isso que é o meu sonho, né? Esse é um sonho que Deus colocou no meu coração, de poder ser esse local, não ser apenas como está sendo já, um hospital espiritual, um local onde tem trazido aqui, Deus tem trazido muitas pessoas que vêm machucadas, vêm feridas. A gente tem cuidado das feridas, temos enxugado as lágrimas, temos fortalecido os passos, dado ensinamento, dado alimento sólido. Aí estamos preparando esses soldados. O que a gente faz com o soldado que está pronto? A igreja tem um chamado, é o ID, não é? Fique, né? É o ID, né? Então está pronto o soldado, vamos para a trincheira. Por isso que aqui não tem estrelas. Muitas vezes você vai ver pessoas diferentes ministrando a palavra aqui. Estão em treinamento. Deus está treinando essas pessoas, né? Debaixo de uma unção e debaixo de uma direção do Espírito Santo. Para posteriormente o soldado ferido não pode só combater. Mas aí depois que ele está curado, está tratado, está ensinado, está fortalecido, aí sim vai para o campo. Aí nós vamos começar a evangelizar a região, vamos começar a espalhar o amor de Cristo, né? A igreja não é para ficar só agrupada, aqui é um campo de treinamento, um local de treinamento para a sua vida. Então esse é um sonho que está no meu coração, continuar sendo esse hospital espiritual, mas mais ainda, que esse grupo que Deus está trazendo aqui não venha passar necessidade, que cada um de vocês possa ter a dignidade, sabe? Que não falte o pão sobre a sua mesa, que não falte o dinheiro da condução, que você está precisando de vem com uma conta aqui atrasada, olha, vai cortar minha luz, Daniel. Se a gente tiver condição como igreja, uma honra, um privilégio para a gente somar com você, né? Como é que nós vamos falar da luz de Cristo se cortou a luz da sua casa, né? Um negócio complicado, né? Então, assim como é para a minha vida, tem que ser para a vida de vocês. O seu maior patrimônio da igreja, né? São as vidas. Então, a única coisa que eu tenho pedido para Deus é isso, e eu peço que vocês somem com a gente em oração nesse sentido, né? Então, vou pedir aqui sobre começar com a gente, dá uma lida em 1 Samuel, capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 14. Samuel aqui, ele vai ser recrutado por Deus. Lembra que Samuel estava sendo treinado por Eli para trabalhar no templo. Samuel, então, na juventude de Samuel, Eli, né, um sacerdote, um profeta de Deus, estava treinando Samuel para trabalhar no templo. Os filhos de Eli não estavam preparados para assumir nada, porque se desviaram dos caminhos do Senhor. Agora Deus vai chamar Samuel. Reparem só o que vai acontecer aqui. 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 14. Pedi para o Sub Alexandre ler para a gente. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se de modo que não podia ver. E tendo-se deitado, também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel. O Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve,
chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: Fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Vê, vou fazer uma coisa em Israel, que todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei, pois já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de cereais. Ok, então o profeta Samuel recebe uma missão de Deus. Uma missão. Ele acaba agora aprendendo a ouvir a voz de Deus. Vai aguardando esse ponto. Ele aprende a ouvir a voz de Deus. Ele não estava acostumado a isso. Ele escutou, não reconheceu que era a voz de Deus. Ele estava no templo, estava aprendendo as coisas, estava sendo treinado. E Eli também estava ali, né? Então ele achou que fosse a voz de Eli. Depois ele acaba percebendo que era a voz de Deus. Quando ele se posiciona diante de Deus, nós temos que nos posicionar diante de Deus. Senhor, eis-me aqui. Aí Deus então dá a ele a missão, a partir do posicionamento que ele se coloca. Então você precisa ter um posicionamento. Os filhos de Eli vão sofrer uma consequência. 1 Samuel capítulo 2, versículo 34, está escrito assim. É uma sentença que vai ocorrer sobre os filhos de Eli. Deus está prometendo. 1 Samuel capítulo 2, 34. E isso te será por sinal, a saber, o que acontecerá aos teus dois filhos, a Ófine e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Foi uma sentença que Deus deu aos filhos de Eli. Essa sentença vai se cumprir. Nós vamos ver o cumprimento dessa sentença em 1 Samuel capítulo 4, versículo 11. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ófine e Finéias, morreram. Então aquilo que Deus prometeu, Deus cumpre. Então agora Samuel é colocado, é dado a ele uma missão. E uma coisa interessante, Deus não disse: olha Samuel, eu vou te fazer isso ou aquilo. Ele apenas falou que ele ia usar Samuel como um instrumento para trazer um alerta ao povo de Deus, né? Um alerta ali. E todos eles parariam para ouvir as palavras de Samuel. Interessante que 1 Samuel capítulo 3, versículo 20, o povo reconhece: e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. O povo percebeu, né? Então o povo percebe. Quando você tem um chamado de evangelista, as pessoas vão perceber que você é um evangelista. Você não precisa falar, sabe da última? Eu sou evangelista. Então, a propósito, eu sou evangelista. Deus me ungiu evangelista. Você não precisa falar nada disso. O povo reconhece. O profeta de Deus, Deus reconhece. Aquele que é mestre, que tem facilidade no ensino, o povo reconhece, né? Aquele que é um levita, que é um adorador verdadeiro, o povo reconhece. E hoje nós vemos uma briga de ostentação de poderes, né? Todo mundo quer ter um título, um poder, né? Eu lembro de uma época, há alguns anos atrás, e aí começou, né, a começar a abrir meus olhos. Às vezes situações acontecem debaixo de um propósito de Deus para abrir os seus olhos. Há um tempo atrás havia um projeto para o Brasil, né? Um projeto para o Brasil ser restaurado. E não era uma restauração religiosa, era uma restauração plena, política, religiosa, moral, social. O Brasil ia ser assim uma espécie de conto de fadas. Era a imagem que estavam se vendendo. E aí para isso então estavam estabelecendo 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos iriam então ser aqueles que seriam usados por Deus para restaurar o Brasil. Na época, Filho do Fogo estava assim, era um livro diferente no mercado evangélico, então estava tendo assim uma venda extraordinária, continua vendendo muito bem, graças a Deus, continua edificando vidas, somando com pessoas, abrindo os olhos em muitas vidas, né? Mas como era uma novidade, né? Claro, aquela novidade se alastrou rapidamente. Então me chamaram: Daniel, você tem que nos apoiar, você vai ser um desses apóstolos. Não senti paz nenhuma, né? Porque Jesus não foi um restaurador
político, ele foi um restaurador de vidas, né? Ele não restaurou Jerusalém. Jerusalém e o Império Romano continuou sobrepujando Jerusalém, com impostos, com todas aquelas coisas, até o ano 476 depois de Cristo. Então continuou, né? Então Jesus, ele foi um transformador de vidas, né? Eu falei, não, isso não vou participar disso, né? Aí já começaram a ficar de bico comigo. Mas eu percebi, ali com meus olhos começaram a abrir para muitas coisas que iriam acontecer no futuro. Então uma coisa que nós temos que aprender aqui no primeiro momento: tomar um posicionamento. Não adianta você estar dentro da igreja, você cantar hinos, você conhecer a palavra, você pregar a palavra, se você não tomar um posicionamento diante de Deus, não dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa como o Senhor quiser. Como o Bruno fez, né? Como ele compartilhou, Senhor, eis-me aqui, para onde o Senhor quer que eu vá? Índia, foi para a Índia, né? Semana que vem vai vir um casal, eis-me aqui, Senhor, para onde nós vamos? México, vamos lá para o México, né? Lá pro México. Então, e é um campo complicado, tanto a Índia, pelo politeísmo, né? Pelos espíritos territoriais e tudo mais, quanto o México. México, terra dos astecas, matavam em escala industrial. O desdobramento de tudo isso, a gente vê o reflexo hoje. Hoje é um culto à morte. Um culto velado à morte no México, né? Eles adoram a Nossa Senhora da Boa Morte, né? Uma santa morte lá, que é uma caveira, né? Então as pessoas rezam para a caveira, levam a caveira para casa, né? Ele veste a caveira de noiva, de debutante. Então tem até roupinha da caveira. A santa tem várias roupinhas, que é tipo uma Barbie, né? Só que a Barbie é caveira, né? Então vai mudando de roupinha assim, então virou, é uma coisa bizarra, né? E tá milhares de seguidores, mais de 4 milhões de seguidores da Santa Morte. Eu fico pasmo de ver que as pessoas têm tanta facilidade em correr atrás de coisas que são tão efêmeras, né? E investem em coisas tão efêmeras que levam nada a lugar algum. E quando você transmite a água pura, verdadeira, é mais difícil. Jesus, ele foi rejeitado no seu tempo. Ele trouxe a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que aconteceu? Foi rejeitado, foi crucificado. Paulo começou a proclamar a verdade. O que aconteceu? É perseguido, é açoitado, é preso. E assim foi com todos os profetas. Então, nada de novo abaixo do sol, né? Então é evidente que um fariseu não perseguia outro fariseu. Os fariseus perseguiam Jesus, né? Porque Jesus falava a verdade, né? Ela trazia ali a verdade. Uma outra coisa que é importante você guardar: a gente tem aqueles versículos decorados, né? Muito pode o justo na sua súplica. Pode, desde que você faça a sua parte, né? Falamos isso ontem, quero deixar registrado aqui. Moisés, quando ele orava pelo povo, ele estendia as mãos e orava pelo povo nas guerras, nas batalhas, o povo prevalecia. Mas quando ele cansava as mãos, o povo começava a levar uma surra. Aí o que acontece? Mas o povo não estava de braço cruzado, eles estavam lutando, estavam guerreando, estavam fazendo a parte deles. Eles não estavam de braço, Moisés está orando mesmo, então a gente vai ver o inimigo tombar aqui. Não estavam fazendo isso, eles estavam guerreando, estavam fazendo a parte deles. Eles sabiam o que lhe cabia fazer e estavam fazendo. O próprio profeta Samuel intercede por Saul, por o rei Saul, né? E aí Deus fala para Samuel: até quando, Samuel, você vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei. E vai lá, enche seu vaso de azeite, e vai lá e vai ungir o filho de Jessé, o belemita. Eu tenho escolhido um rei para mim, que era Davi, homem segundo o coração de Deus. Então a oração do profeta Samuel, profeta legítimo, reconhecido pelo povo, juiz, homem íntegro, ilibado, não foi atendida. A oração dele por Saul não foi atendida, porque Saul fez a escolha dele. Saul conhecia a verdade, conhecia o caminho de Deus e arbitrariamente, voluntariamente se afastou, né? Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não foi tolo, não, ele sabia. Deus deve ter avisado inúmeras vezes: olha, para o cálice de Deus encher, você tem que pisar muito na bola. Deus é longânimo, você pisa muito na bola. Então, se você está orando por alguém, que não é convertido, a sua oração do justo vai ser ouvida por Deus. Deus, ele vai abençoar aquela vida, vai proteger e vai criar ensejos para aquela vida reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E é bem provável que aquela oração vai ser atendida, né? E aí aquela vida pode chegar aos pés da cruz. Você pode interceder por alguém que está enfermo, você pode interceder por outro irmão na fé, né? Mas se aquela pessoa que conhece, se você interceder por alguém que conhece a verdade, conhece a Bíblia, vamos supor que eu estou intercedendo pelo Alexandre,
Ele é um homem de fé, é uma pessoa que Deus tem usado, que conhece as Escrituras, e ele fala: Daniel, ora por mim, porque eu estou numa situação assim, assim, assado. Se ele não fizer a parte dele, se ele também não orar, se ele não estiver no centro da vontade de Deus, ele não vai colher o fruto dessa oração. A oração, ela só tem poder se você estiver no centro da vontade de Deus, Então, se você estiver no caminho dessa oração, se você não estiver no caminho, que é o centro da vontade de Deus, essa oração não vai te alcançar. Então é uma coisa importante para a gente está pontuando aqui, para que você não venha esquecer. Agora vamos ao ponto que é o mais importante de hoje. Vamos conhecer uma história de um profeta. E esse profeta, ele comete um erro. Então os profetas, mesmo os homens de Deus, eles podem errar. Claro, a Bíblia relata os fatos e os fatos, que ocorreram nas Escrituras, relata os feitos dos homens de Deus e também relata os seus defeitos, Mostra os feitos e os defeitos, os feitos e as falhas. Então todos os heróis da fé erraram. Então nós estamos sujeitos ao erro, somos passíveis de erro, podemos errar. Mas como é que a gente pode fazer para talvez errar menos e colher mais os frutos da bênção? Vamos conhecer uma história que está em 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13, eu pedi para o Sob ler para a gente. Vamos por enquanto até o versículo 6. Vamos por etapa. 1 Reis, capítulo 13, de 1 a 6. Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o homem contra o altar por ordem do Senhor: Altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimará sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal. Este é o sinal de que o Senhor falou: o altar se fenderá e a cinza que está sobre ele se derramará. Tendo o rei Jeroboão ouvido a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não voltava ao normal. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara, por ordem do Senhor. Então respondeu o rei ao homem de Deus: ora ao Senhor, o teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a mão. Pelo que o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei lhe foi restituída, e ficou como antes. Ok, vamos por etapas aqui para você entender bem essa história. Jeroboão era um rei, e ele governou ali durante 22 anos, do período de 931 até 910 a.C. Foi o primeiro rei da nação norte de Israel. Seu filho Nadab governou apenas 2 anos, foi assassinado. Esse homem então, ele se corrompeu. Ele começou bem, mas ele se corrompeu. Ele fez algumas bobagens. Dentre elas, descrita em 1 Reis, capítulo 12, versículo 31. Uma das coisas que esse homem fez, que não agradou a Deus. 1 Reis, capítulo 12, 31. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Ou seja, ele constituiu sacerdotes daqueles que não eram da casta sacerdotal. Ele feriu, portanto, um princípio de Deus. Ele já fez uma série de bobagens ali que não agradaram o coração de Deus. Então Deus manda um homem de Deus. Até esse momento aqui da história, não se sabe que ele é um profeta. Só diz: vai lá o homem de Deus. E quem é que seria então esse homem de Deus? Vamos devagar aqui, Vou pegar, há um texto, não fala o nome desse profeta. Há um texto em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29, eu vou ler para vocês, dizendo assim: dos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebade? Então, uma das inferências teológicas é que esse profeta, esse homem de Deus,
era esse mesmo tal de Ido, né? Não fala naquele momento o nome dele. Há um outro versículo que também dá a essa interpretação de que o nome dele seria Ido. O que pouco importa aqui, não tem grande importância, apenas para você ter um conteúdo mais amplo, ter um panorama mais amplo a respeito dessa história. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 22. Mais um texto que vai fazer referência a esse profeta Ido. Os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos quanto suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido, né? Mais uma vez, uma citação a esse profeta. Então, não é tão importante, é apenas uma posição teológica que vai apenas aí a brilhantar um pouco mais o seu conhecimento, mas não é tão importante para esse contexto aqui. O que acontece? O homem de Deus vai e se apresenta diante do rei e lança uma sentença. Esse altar vai acabar, né? Essa história vai acabar, porque você está desagradando a Deus. E aí então aquele rei impõe as mãos e manda prender o profeta. Quando ele faz esse ato de estender o braço para mandar prender o profeta, seu braço fica ressequido, né? Poder de Deus. E aí o que ele faz? Olha, clama ao teu Deus, que não era mais o Deus dele, porque ele já tinha se afastado de Deus. As palavras, clama ao teu Deus, né? Rogue ao teu Deus para restaurar o meu braço. E assim o profeta faz e o braço do rei é restaurado. Aí olha só o que vai acontecer logo em seguida. Eu vou ler aqui o versículo. Segundo 1 Reis 13:7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, e confortar-te-ei, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então aqui é uma coisa curiosa. Quando o rei fala: olha, vem para minha casa, eu vou te acolher, eu vou te dar um presente, ele está tentando fazer o quê? Comprar aquele profeta, né? Comprar, vou te dar um presente. Esse presente podiam ser terras, podiam ser títulos, podiam ser cargos. E o profeta ainda fala: ainda que você me desse metade das suas coisas, eu não iria, não posso. Ele obedeceu a Deus. O profeta de Deus não se corrompe, não se suja. E olha, gente, quando entra dinheiro na parada, que a gente percebe o caráter das pessoas. Existem circunstâncias da nossa vida que Deus permite que aconteça para que o caráter das pessoas que estão à sua volta seja desnudado. Eu lembro de uma ocasião, no início do ministério, bem embrionário, morava em Araçariguama, passando uma pindaíba daquelas, né? Comendo assim arroz, né, com ovo, e às vezes só o arroz, né, andando de Fiat Palio. Era um Fiat incompleto. A gente fala que tem um carro completo, mas aquele carro era incompleto, né, porque ele não tinha nenhum acessório. Então o vidro era manivela, não tinha ar-condicionado, não tinha som, não tinha nada, tinha assim, sabe aquela música? Eu quero um carro que não tinha nada, não tinha som, não tinha nada, né? Mas, então, uma dificuldade tremenda ali, cada dia de dificuldade. Aí, de repente, só tinha lançado o Filho do Fogo. Eu recebi um e-mail, e a minha internet era muito lenta também. Eu tinha uma internet em casa muito lenta, e às vezes o meu cachorro, Mel, adorável cão Mel, né, aquele vai marando, ele é tão doce, né, às vezes ele cavava buracos ali, ele comia o fio do telefone. Então às vezes eu ia acessar a internet, não funcionava. Aí eu olhava, o cachorro vinha com um pedaço de fio na boca, o fio passava por baixo da terra ali, né, então a gente teve que passar cimento, pedra lá, tudo pro cachorrinho não achar o fio. Porque ele descobriu, ele gostava, acho que, de brincar com a internet, sei lá, queria se conectar ali no mundo virtual. Não sei qual é que era do cachorro. Mas essa raça vai marando, eu acho que ele já vem com certo distúrbio, né? Eu nunca conheci nenhum vai marando, é normal. Todos eles são meio afoitos assim, né? São meio campins, né? Eles corroem pé de mesa, cadeira, porta, essas coisas. Enfim, eu recebi um e-mail, né? E assim demorava para chegar o e-mail, né? Então, tudo bem lento, a internet era lento. E um rapaz leu o livro, era um rapaz que morava numa outra cidade, leu o nosso livro e falou: olha, Daniel, eu gostaria muito de abençoar você. Eu sou dentista, eu gostaria de te ofertar um tratamento dentário para você e para sua esposa. Eu pago a passagem aérea para vocês dois, vocês vêm na minha cidade, eu vou buscá-los no aeroporto, depois vou conduzi-los ao meu consultório, vou fazer o tratamento, você fica hospedado na minha casa, né? E no dia seguinte eu te levo de volta.
volta, né? Eu orei a respeito, e como eu conhecia, ele era irmão de uma pessoa que era conhecida nossa, de uma igreja que a gente fazia parte, né? Aquilo trouxe mais paz e nós aceitamos, né? Aceitamos. Puxa, fazia tempo que a gente não ia no dentista, né? Então vamos ver como é que está a situação ali, né? E ainda tinha um dente meio fraturado, né? Desde a época lá do satanismo, né? Que eu tomei um chute na boca lá, fraturou o dente. Então eu tinha feito um serviço meia sola, sabe esses dentistas, 24 horas, tal, atendimento de emergência, só para você não falar assobiando, né? Porque o dente vai quebrar. Você fala, não vou falar daquele jeito, né? Então aí tinha aquele dente meio ruim da frente, né? Hoje está melhor restaurado. Aí foi lá e ele fez o trabalho. Então foi, pagou a passagem, chegamos lá, ele fez o trabalho, nos levou para jantar, nos acolheu super bem, ele e a esposa dele, nos recebeu a minha esposa. Fomos super bem tratados ali. Quando estamos indo embora, ele fala assim: olha, Daniel, eu senti de Deus de abençoar a sua vida, eu quero te dar uma oferta. Ele me deu $10.000 de oferta. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, num bolinho, né? Falei, puxa vida, que bênção, né? Voltei para casa e estava buscando uma direção de Deus do que fazer com aqueles recursos, né? Poderia fazer tantas coisas, podia trocar de carro, era uma época que o dólar estava alto, né? Era 3 por 1 quase. Podia trocar de carro, podia comprar guarda-roupa. Eu não tinha móveis no Vale da Bênção. As minhas roupas, eu passava um varal assim, de ponta a ponta, e pendurava os cabides. Só que aí, por a força da gravidade, juntava tudo no meio, né? E ficava uma coisa assim, empolgada. Aí eu tentei a brilhante ideia de colocar uns grampos, né? Mas não adiantava. Então aglomerava tudo ali mesmo, o gato pulava em cima, se pendurava, né? Achava que era um brinquedo novo. Então assim, era uma aventura. Então eu poderia ter feito tantas coisas, né? Mas eu esperei, falei, puxa, quem sabe eu posso usar esse recurso para investir no próximo livro, né? E quem sabe, eu sabia que a editora que eu fazia parte era uma editora pequena ainda, talvez não tivesse, quem sabe seja essa a direção. E compartilhei com algumas pessoas a bênção que Deus me deu. A minha liderança espiritual compartilhei com a pessoa com a minha liderança, minha pastora que estava com a igreja que eu frequentava, né? Compartilhei da bênção. Olha só que bênção que aconteceu. E eu já estava meio marcado naquele ministério, eu fazia parte do ministério. Quando o Filho do Fogo foi lançado, me disseram, olha, Daniel, melhor você sair fora daqui. Mas por quê? Olha, a igreja está sendo atacada porque nós temos uma missão de restaurar o Brasil, mas a igreja está sendo atacada porque você é um ex-satanista, então o satanista está atacando a igreja, então é melhor você cair fora, né? Porque vá que a maldição ricocheteia e pega na gente, né? Então eu não senti assim muito amor, né? Mas foi uma coisa meio velada, achei melhor sair, teve uma direção para isso também. Primeiro começamos a frequentar uma outra igreja, mas já estava meio marcado naquele ministério, porque às vezes a maior parte ali eram orientais, e às vezes tinham cultos que eram falados em japonês, e eu não entendia nada, né? Só arigatou que eu sei falar, né? E sayonara, né? Que eu lembro do besouro e a tartaruga, não era besouro, era um desenho que eu via quando era pequeno, né? A cobrinha azul, eu tinha esse, eu tirei do baú, você lembra da cobrinha azul? Tô ali pra lá, a cobra ficou lá. Pois esse é antigo, né? Tirou do baú. Então, aí que acontecia? Eu fui me queixar, falei, puxa vida, eu não entendi nada, né? Mas essa palavra não era para vocês, era só para a comunidade. Então já estava meio marcado ali. Quando eu compartilhei que eu recebi aquela oferta, em vez de eu ver que aquelas pessoas que eu achava que estavam à minha volta, somando comigo, tiveram uma atitude que me surpreenderam. Mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Mas você não pensa em ofertar para a igreja esse dinheiro? Você vai usar esse dinheiro para quê, Daniel? Você seria capaz de ter uma vida mais humilde? Eu falei, mas como? Estou comendo ovo. Estou virando um ovíparo. Não é só como ovo. Só como ovo. Não tem mais nada. Eu já ando de palha, sem ar-condicionado. Gente, brincadeira você andar um carro sem ar-condicionado. Hoje eu vejo a diferença, quando você liga o ar, né, com o fresquinho. Antes não, a gente tinha vidro aberto. Você pegar extrato, vidro aberto, sua orelha fica desse tamanho, né? Né, mosquito entrava, você não podia conversar dentro do carro, né? Isabela, tudo bem? Era vento, mosquito entrando, tal, aquela coisa. Então, eu achei aquilo muito estranho, né? Eu me senti mal. Isso aconteceu há muito tempo atrás, né? E foi bem embrionário, isso tem quase uns 13 anos atrás. E eu então peguei e me senti mal com aquilo, como se aquele dinheiro não viesse de Deus, como se aquilo fosse algo do ímpeto humano ou fosse alguma armadilha do diabo, e eu não me senti bem com aquilo. Hoje eu vejo que Deus permitiu aquilo acontecer para abrir meus olhos, para eu perceber quem é que estava de fato do meu lado, quem eram as pessoas que estavam ali do meu lado, estavam somando, de repente teve inveja. Sabe o que chegaram a dizer para mim? Então, Daniel,
Quem é você para receber uma oferta dessa? Sabe, eu aqui, eu tenho 30 anos de ministério, nunca recebi isso. E quem é você para receber isso? Né? Você está pensando que você é o quê? Né? Então aquilo ali me ofendeu, me magoou bastante. E eu achei então que eu não era merecedor daquilo. Eu então fiz um ato imprudente, eu não conhecia as regras. Hoje eu sou mais esclarecido a esse respeito. E eu queria só me livrar. Então, como era dólar, né, eu peguei e mandei pelo correio. Né? O Daniel foi bem burro. Foi burro. Né? Mandou pelo correio por Sedex. Mandei lá no endereço da pessoa, mandei. E mandei e-mail. Olha, estou te devolvendo a grana. Obrigado, que Deus te abençoe. Vai por Sedex. Está chegando para você em 2 dias, né? Só que não chegou, né? Porque é proibido, né, mandar dinheiro pelo correio. Eu não sabia, né? Então eu não sei se o satanismo interceptou, se alguém pegou, passou no raio-x, veio discretamente embolsou, porque eu não podia reclamar uma coisa que era ilegal, que eu não sabia, né? Não sei se a pessoa recebeu e omitiu essa informação. São coisas que eu não sei. Deus nunca me trouxe essa resposta. Mas fato é que quando eu disse que devolvi, todo mundo ficou bravo que eu devolvi. Como assim devolveu? Reunião. Vamos reunir todo mundo, saber se você devolveu mesmo, se não devolveu. Sabe, uma inquisição. Aquilo só me trouxe transtorno, mas mostrou que quando a gente começa a conhecer as pessoas quando entra grana, eu não vi ninguém feliz com aquela atitude, eu não vi ninguém contente. Ô Daniel, que bênção, olha, você pode, ou me apontando um caminho, olha Daniel, quita seu carro, é financiado, olha, compra um guarda-roupa para você. Ah, Daniel, compra uma roupa melhor, né? Satisfaz um desejo do seu coração. Ninguém falou isso para mim. As pessoas estavam com inveja. E aquela situação aconteceu debaixo de uma permissão de Deus. Hoje eu vejo muito claro, para mostrar para mim, para abrir os meus olhos, quem está do seu lado e quem não está. Quem está do seu lado e quem não está. É muitas vezes quando entra grana, né? É triste isso, né? Quando começa a entrar dinheiro, a gente vê que a coisa está contaminada. E aí o que acontece? O profeta, ele não aceita aquele suborno do rei. E mais ainda, além de não aceitar o suborno do rei, o rei ainda convida ele para comer. Não, vem comer, fica aqui com ele. Ele falou, não. Ele sabe o que o profeta está fazendo? Ele está cumprindo um preceito bíblico. Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 5,11. 1 Coríntios 5,11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal ainda nem comais. Ou seja, você não se senta à mesa. E quando você senta à mesa com alguém, você está partilhando uma refeição, você está dividindo uma refeição, a refeição era uma celebração de um pacto. Era assim que era o costume. A gente não faz isso hoje. O pessoal vai casar, o que a gente faz? Refeição, bolo, comida, festa, né? Vai aniversário, bolo, comida, festa, né? Então uma celebração, ela sempre está pontuada por comida, né? Porque isso atrai as pessoas, né? Atrai, né? Então junta as pessoas. Então está sempre ligada a isso. Então o pacto, ele sempre era celebrado através de uma refeição. Então ele estava dizendo, em outras palavras, o profeta, pelo discernimento, está dizendo, eu não posso comer com você. Eu não posso, porque nós estamos em julgo desigual. O meu coração não está alinhado com o seu coração. Você está se dizendo irmão, se dizendo filho de Deus, mas está fazendo tudo errado. Então eu não posso nem sentar para comer com você. Então era uma estratégia que Deus estava dando. Havia muito mais motivos para isso. Vamos um pouco mais adiante então. Sublinhe então para a gente do versículo 11 até o 24, por favor. 1 Reis 13, 11 a 24. Morava em Betel um profeta velho, cujos filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Contaram também a seu pai as palavras que dissera ao rei. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram os filhos o caminho por onde se fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, selai-me um jumento. Selaram o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus. Encontrou-o assentado debaixo de um carvalho e perguntou, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele, sou. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Disse o homem de Deus, não posso voltar contigo, nem entrar contigo, tampouco comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Foi-me mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Respondeu-lhe ele, também eu sou profeta como tu, e um anjo me disse por ordem do Senhor, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Então ele voltou,
comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá: assim diz o Senhor, porque foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o homem de Deus ter comido pão e bebido água, o profeta que o fizera voltar selou para ele o jumento. Este se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O cadáver do profeta ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão estavam parados ali perto dele. Ok, aqui mais uma coisa interessante. Nesse momento, aqui no versículo 23 somente, nós sabemos que esse homem tratava-se de um profeta. Então aquele homem de Deus era um profeta. E sucedeu-se que, depois que comeu o pão e depois que bebeu, angariou, né, preparou ali o jumento para o profeta que fizera voltar, né? Então, nesse momento a gente percebe que ele é um profeta. Por que aquele profeta tinha que sair rápido de lá? Ele tinha uma missão a fazer. A gente vai observar algo semelhante em 2 Reis 9:3. 2 Reis 9:3. Eu vou ler para poder deixar. 2 Reis 9:3. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça, e dize: assim diz o Senhor, ungir-te-ei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Ou seja, a missão daquele profeta era ali e ungir o rei. A missão então desse profeta era ir até lá, até Betel, trazer uma palavra, né? Era uma sentença que ele estava trazendo de Deus, e sair. Por que ele tinha que sair logo? Você já teve essa sensação de sair logo de um lugar? Você, aquela coisa: eu preciso ir embora daqui, eu preciso sair logo, preciso sair. Então essa era a urgência de Deus: saia daí, né? Por que saia? Porque você falou algo que o rei não gostou de escutar. Então vai ter emboscada para você, caia fora logo. Não volta pelo mesmo caminho, estratégia. Não volta pelo mesmo caminho, porque pode ter emboscada para você, é estratégia. Deus está dando estratégia para aquele homem. Não coma com ele, não faça pacto com ele, mas também cuidado, porque ele pode te contaminar com a comida. Quando você fala o que as pessoas não querem ouvir, você pode ter certeza que você está ganhando inimigos, né? Você tem que agradar a Deus, em primeiro lugar. Mas muitas vezes o homem se sente machucado quando ele não escuta aquilo que vai adular o seu coração, né? Eu lembro de uma ocasião, tinha uma igreja que se comprometeu diante de Deus, e quando você faz um voto diante de Deus e não cumpre, o que a palavra diz? É melhor que você não tivesse feito, né? Então a pessoa veio para mim e falou: Daniel, nós queremos ser mantenedores da sua vida como missionário, né? Graças ao seu livro, algumas pessoas vieram para a nossa igreja. São algumas pessoas que têm poder aquisitivo mais elevado. Nós queremos abençoar o seu ministério, queremos abençoar a sua vida. Olha, temos efeitos especiais, né? Então, queremos abençoar o seu ministério. E aí eu falei: ok, mas você tem certeza disso, pastor? Você tem certeza que vem uma direção de Deus, que é Deus que está falando? Tenho certeza. Olha, se um dia o senhor mudar de direção, o senhor me avisa. Isso não vai mudar de direção, Daniel, porque Deus é assim. Deus é sim, sim, não, não. Eu falei: então tudo bem. E ele mandou realmente provisões durante um período. Mas uma ocasião ele me procurou para um conselho e falou: olha, Daniel, o que a gente faz, né? Tá aqui, olha, o meu filho é líder disso, daquilo, líder de vários ministérios dentro da igreja. Só que o filho tinha um problema muito sério, um problema de cunho sexual, né? Não vou entrar no mérito aqui, mas um problema muito sério. E eu falei: então é o seguinte, sabe o que tem que fazer? Afasta ele. Soldado ferido não pode estar na linha de frente. Afasta ele do campo, tira ele desses cargos, né? Tira dos cargos. Eu somo, eu acompanho ele espiritualmente, mas ele precisa de mais, precisa de uma ajuda de um psicólogo. Ele precisa de mais uma pessoa para somar com ele, porque ele tem um problema muito severo, fruto de um trauma, talvez de infância. E ele não gostou daquilo, não gostou, ficou de bico, cortou a oferta. Nunca mais, né? Nunca mais nem quis falar comigo, cortou. Porque quando você fala, se eu falasse o que ele queria ouvir, ele deixou muito claro isso nas entrelinhas, né? Daniel, você sabe o que você está falando, né? Você está dizendo que meu filho tem que parar. Eu falei: sim, estou dizendo que ele tem que parar. Você sabe o que isso vai acontecer se eu acatasse a sua direção? Eu falei: sim, se você acatar a direção, Deus vai te abençoar, a igreja vai prosperar, né? Mas aí, pois é, eu não vou mais te ajudar, Daniel, porque você não está me ajudando. Eu falei: mas eu não posso agradar a ti, tem que agradar a ele, agradar a ele.
e saiu de bico, foi embora do restaurante. Ele que paguei a conta. Ele me convidou, eu te paguei a conta, sabe? Eu juntei todas as moedinhas, ele tá lá, chorando e pensando, como é que eu volto, né? Foi misericórdia, né? Que o carro chegasse, o combustível me trouxesse até em casa, né? Então, largou na mão, né? Deixou no vácuo. Então, quando você fala o que as pessoas não querem ouvir, é complicado, né? Mas tem que agradar a Deus. Agradar a Deus em primeiro lugar. Não importa o que aconteça, agrade sempre a Deus. E o que aconteceu com aquele profeta? Então, ele está voltando, ele está fazendo o que Deus mandou. Ele não comeu com o rei, né? E ele está voltando. Ele está voltando e está usando da estratégia. Só que ele encontra um outro profeta mais velho, encostado num carvalho, e fala: olha, eu sou profeta como você, né? Então, vem na minha casa, come comigo. Eu quero dar ênfase para isso aqui. 1 Reis 13:18. Ele disse: também sou profeta como tu. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Aqui na minha Bíblia está em parênteses, porém mentiu-lhe, né? Porém mentiu-lhe. É claro que é uma mentira. É evidente que o anjo não falou isso. O anjo não ia dar uma ordem contrária a uma ordem de Deus. A ordem de Deus é majoritária. É tipo a Constituição Federal, sabe? É algo majoritário. Então, ele não pode contrariar a vontade de Deus. O anjo não falou com aquele profeta. Mas aquele homem era um profeta. Era um profeta, só que ele estava carente, né? Temos que entender a circunstância. Eu lembro de uma ocasião, eu ungi uma pessoa, né? Ungi uma pessoa, e depois de um tempo alguém falou para essa pessoa: olha, aquela unção do Daniel não valeu. Pô, Daniel é um missionário, é um reis missionário, não valeu. Então, eu que sou, né, pastor, apóstolo, querubim, eu tenho autoridade para te ungir. E ungiu aquela pessoa de novo. Quer dizer, ao fazer aquilo, ele invalidou a primeira unção. Porque as pessoas ficam ostentando. Eu tenho, olha, você sabe com quem você está falando? Você não sabe? Quantas vezes eu já escutei isso? Daniel, você sabe com quem você está falando? Eu sou um apóstolo. Eu falei: ah, tá bom. Agora imagina, você está falando com alguém assim, né? Imagina um mundo. Quem é você? Apóstolo. Ok? Qual é seu nome, apóstolo? Judas. Tomou uma surra do demônio. Eu desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não adiantou nada, né? Então aquele homem, aquele profeta mais velho, era um profeta sim, né? A Bíblia não diz que ele era um falso profeta. Ele era um profeta, era um hebreu, só que era uma pessoa mais velha. A gente tem que ponderar o contexto da história. E normalmente, o que acontece? As pessoas mais idosas, ele era uma pessoa mais solitária. Ele queria uma companhia, ele queria alguém para compartilhar, alguém para conversar, para contar as histórias. Eu lembro quando eu era criança, né? As minhas férias escolares, a gente nunca tinha grana para nada, então eu ficava em casa nas férias. Para não ficar na minha casa, né, eu ficava na casa da minha avó. E minha mãe louvava o Senhor por isso, né, porque era uma boca a menos para alimentar, né? Uma boca a menos. Então eu ficava na casa da minha avó. Meu avô sempre me contava as mesmas histórias. Eu já te contei que eu tinha um irmão chamado Juca? Sim, já me contou várias vezes. Pois é, mas o Juca. E começava a contar. Independente de você falar que já ouviu, que já sabe, contava. E eu escutava aquela história com a mesma emoção, né? Vibrava, eu curtia aquilo. Então é uma característica, né? Eu gosto de visitar asilos, né? Quando eu tenho oportunidade, eu faço visita a alguns asilos. E tem um local que eu sempre encontro um senhor, eu gosto muito de conversar com ele. Um amor de pessoa, lamentavelmente foi jogado ali pela família como um objeto que não serve mais, sabe? Como um objeto quebrado, que é uma pena isso, né? Lamentável isso. E eu gosto muito de conversar com ele. Ele fala muito falante. E ele sempre me conta a mesma história. Ô, Daniel, você voltou? Eu voltei. Eu já te contei que eu fui bombeiro? Eu falei: sim, você já me contou que você foi bombeiro. Pois é, então eu fui bombeiro. E ele falava isso do mesmo jeito, já sei da história. Eu falei: eu era bombeiro. E o meu tenente, um tenente austero, um tenente bravo, um tenente que pegava no meu pé, qualquer coisinha que eu fazia de errado, vai lavar o caminhão do bombeiro. E lavava o caminhão. E eu detestava lavar o caminhão, não suportava lavar o caminhão estava lavado, eu mandava lavar de novo, e encerava o caminhão, e passava pretinho no caminhão. E tudo que era serviço braçal tinha que fazer, né? E qualquer coisinha que eu fizesse, que eu ofendesse, olhasse diferente, ele já ficava bravo comigo. Aí um dia, eu queria evangelizá-lo, mas eu nunca conseguia chegar perto dele, porque ele era muito austero, muito bravo. Aí um dia nós estávamos no meio de um incêndio, e de repente ficamos sitiados por aquele fogo, por aquele incêndio. E ao ficar sitiado por aquele incêndio, eu pensei: poxa, eu vou morrer. Estávamos presos, e o tenente já estava quase que desfalecendo em meus braços. E eu falei: puxa, é agora, eu vou morrer, ele também vai, então eu não tenho nada a perder. Vou falar de Jesus para ele agora. Vou dizer uma coisa para o senhor, tenente. O senhor nunca... Está me ouvindo bem? Ah, estou ouvindo, tá mal, né? Estou ouvindo, né? Então vou dizer uma coisa para o senhor.
Eu nunca gostei do senhor, nunca gostei. Você é uma pessoa muito chata, muito arrogante, muito prepotente. Se você morrer aqui agora, você vai pro inferno, você vai pro inferno. O inferno tem um fogo muito pior que esse fogo aqui. E vai ficar lá na eternidade. Vai fritar lá na eternidade, né? Então eu já estou te dizendo, é melhor você aceitar Jesus agora. Ou você aceita Jesus, ou é pro inferno que você vai agora. E estou te dizendo, né? Eu estou falando isso por amor a Deus, não por amor a você, porque eu não gosto de você não. E para surpresa dele, o tenente, ok, eu aceito Jesus, eu aceito. Abraçou ele, fez oração, acabou de fazer a oração, chegou o salvamento. Foi salvo. Fomos salvos. Agora o tenente vai mandar lavar o caminhão. Já tô vendo. Toda a frota já está pensando que eu vou ter que lavar a frota inteira. Ela tá pegando a mangueira ali. Mas, ao contrário, o tenente se converteu de verdade. Essa história ele me contou tantas vezes. É surreal, né? Ele achou que ia morrer e vai ter salvo. Ele nem sabia se glorificava o Senhor ou não. Mas eu tenho certeza que ele quer me salvar agora, nesse momento. É um momento oportuno. Espero o tenente morrer primeiro, sei lá. Aí, para surpresa dele, o que aconteceu? O tenente o honrou, ele foi condecorado por ato de bravura, ganhou medalha, foi promovido. E o tenente se tornou um grande amigo dele. Eu falei, puxa vida, que legal. Eu falei, pois é, ele tá no outro asilo. Vizinho de asilo. Mas é de Jesus agora, é de Jesus. Então que bênção, né? Como Deus faz as coisas, né? Então, na verdade, aquele profeta, ele só queria alguém para conversar. Ele não agiu com maldade, com dolo. Ele só queria alguém para compartilhar, alguém para dividir as coisas, para contar suas histórias. E aí, ele prepara, né, o jumento para o profeta, que vai embora. Talvez na esperança de que ele volte. Talvez na esperança de que ele venha retornar. E aí o que acontece? Eu pedi para o Subir continuar a leitura para a gente, por favor. Os homens passaram e viram o corpo estendido no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E foram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe havia dito. Disse a seus filhos, selai-me o jumento. Eles o selaram. Ele se foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados perto do cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Ok, inverte aí. Então o que acontece? Uma coisa curiosa, o leão não atacou o jumento, que seria algo, os leões eram comuns na Palestina, né? Tinham muitos ali. Então não era uma coisa rara aquilo ali, não. Era uma coisa relativamente comum. Mesmo depois do domínio da Síria, ainda haviam leões na Palestina. Com o crescimento das cidades, é evidente que isso daí, eles foram perdendo território e foi diminuindo a população de leões ali. Mas ele não ataca o jumento, que seria algo natural, né? Seria o predador, né? E a caça natural. Ele ataca o homem de Deus, ele ataca o profeta, e ele fica ali tomando conta. Você vê que Deus está no controle dessa história? Ou seja, o leão, ele fica tomando conta daquele cadáver, ele fica ali presente, porque ele sabia, Deus, né, estava sabendo, estava no controle daquela história, que aquele cadáver era de um filho de Deus, era de um profeta, merecia um sepultamento com honra, né? Com respeito. Então ele estava aguardando, né, o agente do sepultamento, até que chegou então o outro profeta, o mais velho. E aí quando esse profeta chega, não há nenhum relato na Bíblia que mostre que o leão ameaçou, ou rugiu, ou tentou atacá-lo. Simplesmente aquela missão de guardar o corpo acabou, ele vai embora. O leão vai partir. E aí então aquele profeta mais velho vê que aquele profeta mais novo estava morto, e ele percebe o erro que ele cometeu, né? Muitas vezes nós somos iludidos. Às vezes as pessoas até que te amam, pessoas que gostam de você, às vezes vão tentar por um egoísmo, às vezes por uma fragilidade, podem às vezes fazer coisas que não vão colaborar para o seu bem, como aconteceu com aquele profeta. Ele não falou por mal, né? Ele falou: olha, um anjo falou para mim. Quantas pessoas falaram: um anjo disse para mim tal coisa? Às vezes pessoas que gostam de você podem às vezes usar o nome de Deus
para ter você perto. Olha, Deus falou que você tem que ficar na minha casa hoje. Olha, Deus falou que hoje, teve pessoas que escrevem para mim: Daniel, Deus disse que você vai ser meu amigo, então Deus falou que você tem que almoçar comigo hoje. É a direção do Senhor, né? Ele não está fazendo por mal, né? Ele está ali tentando persuadir uma situação ali, né? E eu oro, busco a testificação de Deus. Se vem de Deus, Deus tem que falar comigo também, né? Tem que testificar no meu coração. Que as amizades são laços forjados por Deus, mas acontece de uma forma natural, né? Como aconteceu com o Levita, como aconteceu com o Sub, com o Sérgio, com o Elineu, com tantas pessoas aqui que a gente tem forjado laços, né? Com o Rafael. Então Deus tem abençoado, né? Mas são coisas, processos naturais, não é aquela coisa forçada, barra forçada, né? Então vem de Deus. Então muitas vezes pessoas até que te amam podem tomar decisões equivocadas e até usar o nome de Deus para justificar suas ações. Aí que nós temos que ter o discernimento de saber ouvir a voz de Deus, que nem Samuel. Quando Samuel percebeu a voz de Deus, disse: eis-me aqui, ele passa a obedecer somente àquela voz. E ele tem discernimento depois, ele não vai mais se preocupar com outras vozes. Então não importa o que falem para ele. Deus disse, mas olha, Deus não falou comigo, alguma coisa está errada. Deus falou com você, mas tem que testificar no meu coração. Que nem nós vimos o testemunho do Bruno, eu achei muito lindo isso. Deus disse que ele ia para a Índia. E muitas pessoas falam: não, você não vai para a Índia, né? Pessoas da família, pessoas da liderança espiritual, todo mundo dizendo que não ia dar certo, mas Deus falou para ele: você vai. Foi quando eu escrevi o livro Filho do Fogo. Pessoas diziam para mim que não ia dar certo. Líderes espirituais diziam que não ia dar certo. Pessoas que teoricamente estavam ao meu lado e estavam me apoiando diziam: Daniel, isso é utopia, não vai dar certo. O livro vai ficar muito grosso, ninguém vai ler. O livro vai ficar muito caro, ninguém vai comprar, não vai dar certo. E aí quando terminamos de escrever, o livro só fala do capeta, não vai dar certo, né? Então só falaram coisa. Então no começo foi muito difícil, né? No começo eu passei um período, nos primeiros anos de ministério, que a gente retratou em Voz Clamando no Deserto, foi bastante difícil, porque as pessoas achavam que eu ainda era satanista, que eu estava camuflado, né? Eu estava disfarçado ali, né? Que era satanista. Jesus, não falaram isso para Jesus? Quando você fala a verdade, você incomoda o mundo espiritual. E o que o mundo espiritual procura fazer? Trazer confusão. Diziam que Jesus, os líderes eclesiásticos falaram que Jesus tinha parte com Beelzebul, né? Aí isso confundiu o povo ficou em dúvida com relação a Jesus. Uns diziam: ele é bom, outros diziam: não, ele engana o povo. Isso trouxe confusão. Satanás faz isso. Quando você traz a verdade, é isso que ele faz. E aí, claro, durante os anos, são 14 anos de ministério, né, graças a Deus não tem nada que vá me desabonar. Eu procuro estar no centro da vontade de Deus. Não sou perfeito, mas eu procuro estar no centro, eu oro, eu vigio, porque eu sei que a questão, uma coisa é você estar em pé, outra coisa é se manter em pé. Uma coisa é você conhecer o caminho, outra é você percorrer o caminho, né? Então se manter em pé exige uma manutenção. Minha oração diária, a sua cobertura de oração, porque eu sei que se um dia eu tropeçar e cair, vai ser a primeira coisa que o capeta vai fazer, vai me levantar e vai me expor para todo mundo, como fez com Sansão. Olha aqui, meu troféu, né? Eu não vou dar esse gosto para o diabo, não, né? Eu não vou desagradar a Deus, não vou trazer desgosto para minha família, para o meu filho, e nem vou decepcionar você. Eu estou procurando fazer o melhor. Posso não fazer o melhor, mas sinceramente eu procuro fazer o melhor que eu posso. Então orar e vigiar todos os dias, né? E aí você vai ter esse discernimento. Então quando todo mundo fala não para você, até homens de Deus falaram para mim: Daniel, Filho do Fogo não vai dar certo. E deu certo. Deu certo porque Deus estava no controle. E hoje é um instrumento que alcança muitas vidas. É um instrumento que alcança muitas vidas. O que eu recebo de e-mails de pessoas que foram transformadas com a leitura do livro, que se converteram com a leitura do livro. Gente na prisão, locais onde eu não posso chegar. Pessoas em outros países, em outros locais. Sabe, é um instrumento nas mãos de Deus. É um meio para atingir um fim, mas não é um fim em si mesmo, né? A mesma coisa aqui, o Ministério Guerreiros da Luz. Muitas pessoas falam para mim: Daniel, utopia, essa história sua, hein? Isso não vai dar certo, resgatar os valores da igreja. Que é isso? Você tem que falar da prosperidade, falar da restauração, tem que falar de milagre. Você está indo na contramão, você está falando de amor, de perdão, de vida com Deus, de santificação. Não, isso aí não dá. Isso daí não dá ibope, Daniel. Eu não quero ibope na terra, eu quero agradar a Deus, né? Nós temos que agradar a Ele acima de todas as coisas. Então muitas vezes vão dizer coisas para você. Falaram para mim que Filho do Fogo não ia dar certo, né? Aquela questão do dinheiro ali foi uma outra coisa. Disseram para mim, né? Deus tinha falado para mim que eu tinha que mudar de editora, né? Então a editora anterior que eu estava, uma das melhores coisas, os melhores acertos que eu creio que fiz na minha vida, debaixo da direção de tempo e modo e propósito de Deus, foi assinar com a BV Filmes Books, né? Uma editora que tem dado todo o respaldo que a gente precisa, com muita seriedade, com muita integridade, aumentou a distribuição, baixou o preço dos livros, melhorou a qualidade, está tratando
o nosso trabalho com a excelência que o reino de Deus merece e que você merece também. Então, foi uma coisa muito bem. Mas durante 2 anos antes de eu tomar essa decisão, Deus já estava falando isso no meu coração. Demorei para tomar a decisão. Senhor, é verdade? Está falando comigo mesmo? Eu pedi vários sinais, sabe, tipo Gideão mesmo. Olha, aquela esponja agora tem que ficar molhada, agora tem que estar seco, agora tem que virar um carro na esquina com a placa final 7, senão não é o Senhor, né? Eu pedi sinais e mais sinais, né, para Deus. E muitas pessoas falavam para mim a mesma coisa. Daniel, olha, o seu tempo ali está acabando, Deus tem outra coisa, tem uma outra etapa, uma outra fase. Mas eu escutei de outras pessoas também, que supostamente eram de Deus, e que Deus estava dizendo, não, Daniel, se você sair, vai vir a maldição. Se você sair, você vai ver o que vai acontecer. Se você sair, a sua vida vai desgraçar. Você não pode romper essa aliança, né? Então eu escutei isso de outras pessoas, né? Então a gente tem que ter esse discernimento de saber quando é que Deus mesmo que está falando, ou quando é a alma das pessoas que estão falando. Eu lembro da primeira vez que eu preguei, foi no Vale da Bênção, primeira vez que eu falei publicamente meu testemunho para um grupo de 50 pastores no Vale da Bênção, num congresso sobre satanismo, né? Então eu fui ali, isso é citado nos nossos livros, falei ali para 50 pastores, compartilhamos o testemunho, e naquele dia eu lembro que eu passei por uma situação que me deixou muito constrangido, muito constrangido. Eu tinha mesmo, de fato, na minha perna direita, um pequeno microchip implantado. Isso foi retirado de uma pequena cirurgia feita em consultório mesmo, né? Então tinha uma cicatrizinha pequena, mas eu nem sabia que tinha. Eu não sabia, não tinha essa lembrança. Alguém então teve de fato uma revelação. Foi de Deus, foi verdadeiro, foi genuíno. Deus me mostra, Daniel, que você está sendo monitorado. Tem um chip na sua perna direita, né? E aí eu ainda tateei, não senti nada. Mas por sim, pelo não, depois eu tirei uma radiografia, apareceu ali, foi no consultório e acabou retirando ali. Então eu fiz uma coisa em consultório mesmo, anestesia local, foi simples. Então ficou só uma cicatrizinha aí. Mas a pessoa, embora Deus tivesse revelado o fato, aquela pessoa queria ostentar o poder da revelação, que Deus falou para mim. Olha, tem isso daí. Então fez um círculo, eu me senti muito mal. Na frente de 50 pessoas, me colocou diante de todo mundo, me fez eu ficar com o pé num pé só, tira o sapato, tira a meia, vamos ungir isso, aquilo, e agora repete, faz isso e faz aquilo. E eu ia tropeçar para quem? Não, se colocar o pé no chão tem que começar tudo de novo. Aí começava outra vez a oração. Então aquilo foi muito triste para mim. Não foi uma lembrança, não foi possível. Poderia ter sido de canto, como Jesus fazia. Vai curar o cego, tira ele da cidade, vai lá pro cantinho, né? Não precisa fazer circo na frente de ninguém. Se Deus vai te usar como instrumento de bênção, que possa ser, é você a pessoa e Deus, né? Não precisa fazer circo. Eu faço muitas coisas que eu faço para Deus. Eu não vou fazer alarido do que eu faço. Eu ajudo muitas pessoas, né? Quando Deus dá direção, visito lares, acompanho vidas, discipulo, mas eu não vou fazer propaganda, não fazer disso marketing, né? Não vou chegar e dizer, olha, sabe o que eu fiz ontem? Deus me usou para curar fulano de tal. Deus me usou para isso. Ah, sabe que pouco importa, o que importa é que Deus saiba, né? Que Deus saiba. Então não chame essa glória para si, que a glória é dele, né? Temos que ter cautela com isso. E depois aqueles 50 pastores, que eram pessoas teoricamente da guerra, da batalha espiritual, e eu mandei uma carta pedindo ajuda, porque eu estava sendo perseguido, estava sendo atacado, meus animais estavam morrendo, estava vivendo um inferno na terra. Ninguém me respondeu, nenhum deles me respondeu, não tive nenhuma resposta. Grupos de batalha que eu queria que orassem por mim, nós somos guerreiros, mas só conheciam guerra na teoria. Quando você é um guerreiro de teoria, né, um guerreiro de tabuleiro, quando você entra numa guerra de verdade, a pegada é outra. É claro que o demônio retalha. Retalha se você não tiver com o escudo da fé bem posicionado, retalha se tiver brecha na sua vida, e as pessoas começaram a ser retalhadas. Daniel, melhor não orar mais por você. Me senti meio que banido, né? Mais uma vez, isso doeu muito no meu coração. Por isso hoje eu sei como é triste você ser abandonado no campo de batalha. E por isso eu sei muitas vezes o que você sente em ser abandonado, de ser desdenhado, essa sensação de você ser a 100ª ovelha. Eu sei o que você está sentindo, eu já passei por isso. E eu não quero repetir o erro que fizeram comigo ou com você. Eu quero estar aqui do seu lado, quero somar com você, quero ser um instrumento de bênção. Estou aqui para te ouvir, estou aqui para te servir, estou aqui para somar ao seu lado. Não sou melhor do que ninguém. Isso eu até costumo dizer, eu não gosto. As pessoas vêm e me chamam, pastor, isso aqui eu não quero. Pode chamar Daniel, né? Eu sou como você, estou aprendendo com Deus como você. O Espírito Santo que me capacita é o mesmo que te capacita. Então está aqui para somar forças, né? É assim que é um exército. Assim que é um exército. Então a gente tem que procurar fazer o melhor para Deus em todas as oportunidades que Deus nos dá. Todas aquelas cartas ali não tiveram resposta, né? Então o profeta vai ter uma morte e ele vai ser depois sepultado. Agora sim, pode continuar a leitura aí, família, por favor, a partir do versículo 29.
Assim, o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, colocou-o em cima do jumento e levou de volta à cidade para chorar e enterrar. Então depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam, dizendo: Ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Pois certamente se cumprirá o que, por ordem do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. Qualquer que o queria, consagrava sacerdote dos lugares altos. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua destruição e extinção da face da terra. Ou seja, com Deus não se brinca. O que você semeia, você colhe. É um princípio espiritual, né? Tudo que você semeia, você acha que você está impune. Ah, eu sou rei, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você fizer bobagem, sair do centro da vontade de Deus, você perde tudo. Saul perdeu a unção, perdeu a vida, perdeu o prestígio, perdeu o poder, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Deus pode te derrubar com um estalar de dedos, né? Então não brinca com Deus. Aquele profeta, ele foi enterrado distante dos seus pais. Havia uma tradição que quando alguém fosse enterrado, que ele fosse sepultado junto com a sua família. Já havia uma referência disso em 1 Reis, capítulo 1, versículo 23, eu vou ler para vocês. De outro modo, sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. Então aquele negócio, dormir com os pais, ser sepultado com os pais, era uma tradição. Aquele profeta, então, ele não foi sepultado com os seus pais, né? Ele foi sepultado ali em Betel, que ele estava mais perto. E aí, por ordem até daquele profeta mais velho, quando aquele profeta morreu, os ossos dele foram sepultados ao lado daquele profeta. Porque ele sabia, ele mostra um remorso do erro dele. Ah, meu irmão, né? Então ele é meu irmão, era um profeta, era um hebreu. Ele sabe do erro que ele cometeu, ele se arrepende disso. Eu vejo isso muito claro nas escrituras, esse arrependimento ali. E uma coisa curiosa vai acontecer, para eu preparar aí, 2 Reis 23, de 15 a 18. 2 Reis 23, de 15 a 18. Uma curiosidade: 300 anos mais tarde, 300 anos depois desse episódio, o rei Josias vai demolir o altar de Betel e queimar os ossos estão ali, mas ele vai preservar os ossos dos profetas. Olha que coisa linda, né? Você vê como Deus, ele traz a honra aos seus filhos mesmo depois da morte, né? É um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que as suas bênçãos se estendem, né? Além do nosso alcance. Dá uma olhada, 2 Reis 23, de 15 a 18. Até o altar que estava em Betel e o santuário que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar e o santuário ele os derrubou. Queimou o santuário e o reduziu a pó, e queimou os postes sagrados. Então Josias, virando-se, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar dela os ossos e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus quando anunciou estas palavras. Então perguntou: Que monumento é este que vejo? Responderam os homens da cidade: É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e predisse estas coisas que fizestes contra o altar de Betel. Disse Josias: Deixai-o como está, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Pois é, você vê só que coisa tremenda. 300 anos mais tarde, e aqueles ossos ainda são preservados por uma misericórdia de Deus, como que honrando aqueles homens. Então mesmo o profeta que errou, se arrependeu, ele não errou com dolo, não houve dolo ali, né? Simplesmente houve uma carência. Mas nós temos que ter discernimento de saber quando é Deus que está falando e quando é Deus que não está falando. O que nós aprendemos dessa história? Aí sim que eu quero que o Espírito Santo possa ministrar a sua vida e que Deus possa falar fundo ao seu coração.
uma lição que nós podemos tirar daqui. Primeira coisa que nós temos que pontuar aqui é que nós temos que aprender, como o profeta Samuel, a ouvir a voz de Deus. Sabe uma criança, quando ela está no ventre materno, ela já escuta a voz da mãe, ela escuta a voz do pai. Eu lembro que eu conversava muito com meu filho, mesmo quando ele estava no ventre materno. E depois, ele já reconhece a sua voz. Tem crianças que estão acostumadas a escutar determinados tipos de música, né? Às vezes põe uma música lá, uma adoração, uma música clássica, e a criança já está habituada àquilo. Quando ela nasce, você coloca aquela mesma música, acalma ela. Acalma, remete àquele momento de acolhimento do ventre materno. Então, desde o ventre materno, você já está escutando a voz do seu pai, a voz da sua mãe. E quando você nasce, você já reconhece aquele timbre de voz, já lhe é algo familiar. Mas por que é familiar? Porque você foi gerado, porque estava lá dentro, porque você escutava todos os dias, porque tinha relacionamento. Você só vai conseguir ter esse discernimento espiritual quando é Deus que está falando com você, ou quando é um falso profeta, ou quando às vezes é uma pessoa que é um homem de Deus de fato, mas às vezes está usando o nome de Deus, ou usando a questão dos anjos, o anjo me falou, Deus me disse, às vezes não com uma intenção pejorativa, mas às vezes por uma carência, por um egoísmo, ou às vezes se equivocou na sua alma. Como é que nós vamos saber quando vem de Deus e quando não vem? Como é que Samuel entendeu, passou a discernir que era a voz de Deus? A partir daquele momento que ele se posicionou, eis-me aqui, Senhor. Ele passou a ouvir a voz de Deus e nunca mais ele esqueceu o timbre daquela voz. Samuel andou reto pela terra, ungiu a Davi, fez coisas tremendas, foi um homem íntegro, ilibado, justo. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Pai. E essa voz de Deus, ela vai ser fruto do nosso relacionamento com Deus diário, dia a dia. Quanto mais você conversar com Deus, mais os seus ouvidos espirituais vão estar apurados para você ouvir. É a voz de Deus. Aí você vai ter aquele discernimento. Nós lemos aqui no começo, Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados. Sentidos exercitados, não parado. Se você ficar parado, você atrofia, não é isso? Se você parar de fazer um exercício, você atrofia o músculo, você não hipertrofia, ele não cresce, ele não ganha força, ele perde massa, não é assim? Então os sentidos têm que ser exercitados. Exercitando seus sentidos espirituais, aí sim você vai discernir tanto bem quanto o mal. Você vai saber quando é Deus que está falando e quando Deus não está falando. Você vai saber quando estão tentando te enganar, quando é uma cilada do diabo, quando é o laço do passarinheiro, ou quando é a voz genuína de Deus para te apontar o caminho norte. Eu quero orar hoje por você, para que os seus ouvidos espirituais escutem essa voz, para que você possa sair daqui com uma certeza no seu coração: eu aprendi a ouvir a Deus, eu aprendi a ouvir a voz de Deus, e aquilo que Ele mandar eu fazer, eu vou obedecer, não importa o que aconteça. Lembra que Evangelho é cravos. Viver o Evangelho é tomar a cruz. Igreja é renúncia, é privação, é luta, é batalha. Uma vareta só não faz nada. Um soldado sozinho não vence batalha. Um capitão não consegue fazer um navio navegar. Mas juntos, como igreja, como nação de Cristo, como povo santo escolhido por Deus na terra, aí sim nós podemos, como os dedos da mão. Nós somos todos diferentes, né? Temos estaturas diferentes, composições corporais diferentes, patamares intelectuais, aquisitivos diferentes, como os dedos da mão, todos diferentes. Mas se você junta, faz um punho forte. Isso é igreja. Isso é igreja. E quando a igreja se une, ela tem que se unir em torno de uma única voz, a voz de Jesus. Deus está levantando vozes que clamam no deserto. Uma geração João Batista que clama, que está preparando essa terra para a volta gloriosa de Jesus. Eu creio, queridos, você faz parte dessa história. Deus escolheu para você fazer parte da história, não para ficar parte dela, não para ser um mero observador. Deus escolheu fazer parte. E se Deus te trouxe aqui hoje, trouxe com um propósito.
E se alguém hoje está vendo esse vídeo, está vendo com propósito de apurar os seus ouvidos espirituais, quero orar por você, para que hoje você possa ouvir a voz de Deus e não haja sombra de dúvida. E se tiver dúvida no teu coração, faça como Gideão: Senhor, me dá um sinal, fala comigo. Vamos ficar em pé, vamos posicionar em pé diante de Deus. Senhor Deus e Pai, eu intercedo, Senhor, e oro por cada vida aqui presente, Senhor. Eu intercedo, Senhor, por cada coração, por cada família aqui representada, porque são vasos preciosos para Ti, Senhor. São seus carvalhos de justiça. Eu peço perdão a você, meu irmão e minha irmã, que foi ferido pela igreja contaminada, que foi desprezado, que foi desdenhado, que te viraram as costas no momento que você mais precisou. Peço perdão a você, querido, pelos erros da igreja contaminada, que tem feito muitos dos filhos do Senhor errar os passos, errar os caminhos. Quantos têm caído nas teias de engano dos falsos profetas? Deus me disse, Deus me revelou. O anjo está falando. E quantas vezes esses falsos profetas falam na carne, falam no interesse de saquear o teu bolso, falam no interesse de manter você ali perto, porque você é moeda. Oh Deus, cada vida aqui, Senhor, o Senhor vê como vida preciosa. São as suas centésimas ovelhas, Pai. Vidas preciosas. Foi por essas vidas que Jesus morreu. Você é o maior patrimônio da igreja. E é por você que Jesus luta. E é por você que Jesus vive. E é por você que Jesus ressuscitou. E é por você que Deus se fez homem na terra para sofrer, para ser açoitado, humilhado, pregado na cruz. Por você. Você é produto do sonho de Deus. Deus já tinha sonhado com você. Ele já tinha te forjado desde o ventre materno. Escolheu o tom da sua pele, escolheu o tom dos seus cabelos, dos seus olhos. Te fez lindo, te fez linda. Não deixe o inimigo te apontar o dedo. Não deixe o adversário dizer que você não consegue, que você não pode. Não deixe o espírito de engano turvar a sua visão. Que você possa hoje ouvir a voz do Senhor e seguir o caminho dele. E quando o Senhor disser é para a direita, você vira à direita. Quando o Senhor disser para, meu filho, você para. Quando o Senhor disser recua, filho, que você tenha humildade de recuar. Quando Deus disser faça, você faz. Que tudo aquilo que Deus mandar você fazer, você venha fazer. Que você não seja enganado. Que hoje eu clamo, Senhor Deus Todo-Poderoso, dá a teu povo discernimento, dá a teu povo sabedoria. O mundo pode dar conhecimento, mas sabedoria é só Deus que dá. Dá sabedoria a teu povo, Senhor. Dá sabedoria, abre os olhos, apura os ouvidos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que cada vida aqui presente hoje possa sair daqui, Deus, com seus ouvidos espirituais destapados, que possam escutar a voz doce e suave do Senhor e apontando o caminho. E esse Deus que está presente aqui e te diz: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Eu nunca vou desistir de você. Mesmo que seus pais errem com você, mesmo que as pessoas apontem o dedo para você, eu vou estar sempre do seu lado. Estarei ao seu lado para te estender a mão, nunca para apontar o dedo. E cada vez, filha, que você correr para os meus braços, vou celebrar uma festa nos céus. Que o meu filho voltou para os meus braços.
você possa andar nessa terra como cidadãos dos céus. Apura, Senhor, esses ouvidos. Apura cada ouvido aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, essas vidas. Dá força, dá discernimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está ligado nos céus. Está ligado nos céus. Poderoso que acorda na terra. Está ligado nos céus. Vem